Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem profunda da geopolítica, a possível rachadura na aliança que parecia ser a mais forte da história moderna. O que será que acontece quando a base do mundo que a gente conhece começa a tremer? Para a gente entender o tamanho do risco, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e perguntar: o que de verdade permitiu que a gente chegasse até aqui, com sociedades prósperas, livre mercado, democracia? Qual que é o ingrediente secreto por trás de tudo isso? A resposta, olha, cabe em uma palavra só: confiança. Os especialistas dão um nome chique para isso: capital social. Basicamente, é o nível de confiança que existe dentro de uma sociedade. Quanto mais as pessoas confiam umas nas outras, especialmente em quem elas não conhecem, maior é a chance de todo mundo colaborar, fazer negócios e, no fim das contas, gerar riqueza para todo mundo. E a diferença na prática é gritante. Em sociedades onde a confiança é alta, como nos Estados Unidos e na Alemanha, a economia consegue crescer para um nível gigantesco. Agora, em lugares com baixa confiança, os negócios e o dinheiro costumam ficar presos em círculos pequenos, de família e amigos. Isso acaba limitando muito o desenvolvimento. E o mais interessante é que essa mesma lógica vale para o cenário mundial. A confiança entre as nações, quando ela é construída em cima de uma história, de uma cultura e de valores em comum, pode criar alianças que são incrivelmente poderosas. E a maior e mais duradoura aliança de confiança da história é justamente a transatlântica. Pensa bem, as Américas são, em grande parte, um desdobramento da Europa. Essa origem comum, essa herança cultural profunda, criou um bloco de países com um nível de confiança altíssimo. É o que a gente hoje chama de Ocidente. E essa confiança toda não é só uma ideia abstrata, não. Ela se transformou em coisas bem reais, bem concretas. A OTAN, que é a maior aliança militar do planeta, e a União Europeia, um projeto de paz e prosperidade que nunca tinha sido visto antes, são os pilares, os tijolos, construídos em cima dessa conexão forte entre Europa e Estados Unidos. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central da nossa análise. Essa aliança, que foi a base de tudo por décadas, agora está sendo questionada abertamente. E isso coloca em risco toda a estrutura que ela sustenta. Essa frase, que teria sido dita por líderes europeus, resume a crise. É forte, né? Quando a confiança vai embora, a própria ideia de aliado começa a desaparecer. A forma como a política tem sido desenrolada nos Estados Unidos nos últimos tempos criou essa sensação de instabilidade, que abala a base dessa relação histórica. E segundo o material que a gente está analisando, o buraco é mais embaixo. Não se trata só de discordar de uma política ou outra. A análise sugere que existe uma tentativa de diminuir, de desvalorizar e talvez até de destruir as instituições que são o coração do Ocidente, como a OTAN e a União Europeia. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Certo, mas vamos falar das consequências práticas, do mundo real. O que essa quebra de confiança significa em termos de economia e de estratégia? Qual é o custo disso? A diferença no mundo dos negócios já mostra tudo. Fazer negócios com a Europa significa que existem leis claras, pouca corrupção, é um ambiente previsível. Já na China, o sistema é todo controlado pelo governo, o que gera um risco político enorme, zero transparência. A confiança nas instituições faz toda a diferença. E os números? Bom, os números não mentem. O volume de comércio dos Estados Unidos com a Europa é mais que o dobro do que com a China. E o mais impressionante, o déficit comercial com os europeus é 5 vezes menor. Isso mostra uma relação muito mais equilibrada, onde os dois lados ganham. 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Esse é o valor da prosperidade econômica que essa aliança transatlântica gera todo santo ano. E é exatamente essa riqueza toda que agora corre risco por causa dessa crise de confiança. E não é só sobre dinheiro, tem também o valor estratégico. A Europa enxerga os Estados Unidos como um parceiro, não como um rival que quer dominar tudo, como é o caso de outras potências por aí. Essa parceria se baseia num princípio de confiança fundamental, a ideia de que democracias não fazem guerra umas com as outras. Tudo isso nos leva, então, para um momento crítico, uma verdadeira encruzilhada. A decisão que for tomada agora vai ter consequências gigantescas de longo prazo para o mundo ocidental inteiro e para a posição dele no mundo. O que está em jogo é um efeito dominó bem perigoso. A fonte descreve uma sequência de desastres em potencial. Primeiro,
vem o prejuízo econômico. Depois, um buraco na segurança, forçando a Europa a se rearmar sozinha. Isso, por sua vez, poderia trazer de volta velhas brigas históricas. E o resultado final de tudo isso? Um possível declínio de toda a civilização ocidental. Essa citação da fonte coloca a escolha em termos bem claros, preto no branco. Abandonar o modelo ocidental significa, querendo ou não, abrir espaço para outros modelos de civilização. E são modelos com visões radicalmente diferentes sobre liberdade, economia e direito das pessoas. E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. Uma ruptura com a Europa significa o fim da civilização ocidental? O que está em jogo aqui não é só uma aliança, mas talvez o futuro do próprio conceito de Ocidente como a gente conhece. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!